Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Samuel e bem-vindos ao Bastidores da Loucura. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar de Percy Jackson, mais especificamente de As Provações de Apollo, a terceira e última grande saga de livros do Rick Riordan. Eu falo última grande saga porque depois dessa só vai ter o livro do Will e do Nico, que vai lançar muito em breve, e o outro livro que o Nick anunciou que vai contar a jornada do Percy tentando entrar na faculdade de Nova Roma. Só que esse se passa durante os eventos de As Provações de Apollo. Essa é oficialmente a última grande saga de livros do universo de Percy Jackson. Também porque as crônicas de Kate e Magnus Chase se passam no mesmo universo, só que só com outros personagens. Enfim, finalmente terminei de ler As Provações de Apollo e menina, olha, eu digo assim com sombra de dúvida que é uma das melhores sagas do Rick Riordan. Eu recomendo que todo mundo leia. Se você não leu Fã de Percy Jackson e evitou As Provações de Apollo, leia, porque eu vou dar aqui motivos nesse vídeo pra você ler. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Já vou avisando que vai ter spoilers da saga anterior, a saga Heróis do Olimpo, que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal, vai estar na descrição. Porque a saga das Provações de Apollo começa alguns meses depois dos acontecimentos do livro O Sangue do Olimpo, que é o último livro de Heróis do Olimpo. Então vai ter spoiler de Heróis do Olimpo nesse vídeo. Então já fique avisado. Bom, se você lembra do final de A Saga dos Heróis do Olimpo, você sabe que o Zeus, depois de estourar a Guerra de Gaia, saiu atirando pra todos os lados, acusando todo mundo. E um dos que levou a culpa foi o Apolo, porque diz Zeus que ele fez com que a Rachel dissesse a profecia dos sete e começasse a guerra com Gaia. Ah, por favor, né? Como se a pobre da menina tivesse culpa de ter cuspido uma profecia. Mas enfim, também não ajudou muito o fato do Apolo ter ficado se escondido na ilha, quando a Piton, a inimiga mortal dele, ressurgiu e dominou o oráculo, impossibilitando os meios-sangues de terem acesso às profecias. Então Zeus levou o Apolo pro Monte Olimpo para esperar ser punido. Mas enfim, no começo de As Provações de Apolo, essa punição finalmente chegou alguns meses depois dos acontecimentos de Gaia. O Zeus achou que seria uma coisa muito justa, por uma coisa que o Apolo nem tinha culpa, expulsar ele do Olimpo e transformar ele num humano. Exatamente, foi isso que ele fez. Ele expulsou o Apolo do Olimpo e transformou ele num humano, numa nova forma, com até um novo nome, um adolescente chamado Lester Papadoulos. E olha que mudança, hein? Esse tipo de punição, pelo visto, é recorrente de Zeus, porque isso já tinha acontecido 2 vezes antes. E nessas 2 vezes, o Apolo teve que servir a alguém na Grécia Antiga para poder cumprir o seu tempo na Terra. Como parte da sua punição, ele tinha que servir alguém na Terra. E aí que, nesse momento, entra uma das mais novas personagens dessa saga, Meg McFrey, que é a mestra do Apolo, que ele conhece num beco de Nova York após ser espancado por bandidos. Bom, ferido, destruído e descobrido quem é sua nova mestra, ele resolve pedir abrigo no acampamento meio-sangue para poder se recuperar e entender melhor como ele pode se provar junto com a Meg para poder reconquistar o seu lugar no Monte Olimpo e voltar a ser um deus grego, com todos os seus poderes e privilégios, porque ele não tem mais nenhum poder, gente, é humano mesmo, tipo, transformou ele em humano, Zeus tirou tudo dele. Assim, se você é fã de Percy Jackson já faz um tempo, você deve estar se perguntando, por que diabos eu leria uma saga de 5 livros protagonizada por um deus grego? Um deus, inclusive, como Apolo, que se acha, menina, esse homem se acha nas outras sagas de uma forma, e é uma fraude. Aliás, eu não entendo essa coisa do Rick de ficar brincando, fazendo os deuses serem horríveis naquilo que teoricamente eles deviam ser perfeitos, porque o Apolo é conhecido por ser também o deus da poesia, só que ele é péssimo em poesias. Assim como a Afrodite, ela é também conhecida como ser a deusa da beleza, e o Rick dá roupas horríveis, ela faz combinação de roupas horríveis nas histórias do Rick. Eu não entendo isso. É pra provar o quanto eles são arrogantes? Porque só isso explica. Mas enfim, minha gente, eu garanto a vocês que vale a pena ler a saga de livros protagonizada pelo Apolo, que, menina, é um desenvolvimento de personagem que você fica impressionado, que, meu Deus, é incrível. Esse Apolo amadurece tanto nessa jornada. Eu ouvi boatos até nas internet de que as pessoas acham que o amadurecimento dele, o desenvolvimento de personagem dele é melhor do que o do Percy. Assim, eu sou meio em cima do muro com isso, mas eu entendo completamente porque as pessoas acham isso. Porque já começa assim a ficar diferente, porque o Apolo não é o meio-sangue. O Apolo é um deus grego. E os deuses gregos, assim, nessa saga são arrogantes pra caramba, horríveis, que na mitologia eles já não sejam. Mas assim, ver um deus grego sendo rebaixado a essa situação de humano
mudando e amadurecendo e aprendendo com isso, como acontece com o Apollo, gente, é surreal e é muito bom, porque ele realmente, assim, muda muito. Inclusive, os outros personagens também são muito bem construídos nessa saga. A história da Meg, ai, gente, foi uma coisa, assim, que me destruiu. A Meg é uma personagem muito incrível, muito complexa. E, menina, tem uns plot twists na história dela que, olha, eu não esperava. Já tem plot twist, assim, no primeiro livro, O Oráculo Perdido, porque, assim, as pessoas ainda não conseguem usar profecias, porque a Piton segue lá. Inclusive, essa é uma das missões do Apollo, derrotar a Piton, aquela cobra gigante da mitologia que escravizou a caverna de Delfos, onde o oráculo está. Inclusive, vou dizer assim, ler a saga das provações de Apollo me fez perceber que eu não me diverti lendo a saga dos Heróis do Olimpo, de tão bem escrita que ela é. Me desculpa se você é fã da saga dos Heróis do Olimpo, mas por favor, né? É muito melhor escrita a saga das provações de Apollo. Gente, os livros são muito bem encaixados, muito bem centrados. Porque geralmente nos livros dos Percy Jackson, a gente já tá acostumado assim com os protagonistas viajando para vários lugares diferentes. Nesse livro, não. As aventuras são muito centradas em ambientes específicos. Eles vão, assim, em lugares diferentes, mas geralmente são focados em um território só. Tipo, o primeiro livro é focado no acampamento Meio Sangue. O segundo é, se eu não me engano, no norte, nos Estados Unidos. O terceiro é na Califórnia. O outro em São Francisco. Aí o último volta pra Nova York, sabe? As aventuras são centradas em um único lugar. E eu gostei disso, porque, sei lá, foi um ponto que eu achei que fez a história ficar mais fluida. E a escrita do Rick melhorou muito nesse livro, cara. Ele usa tudo a favor dele. Todos os personagens ele desenvolve muito bem. A coisa fica fluida. Não é uma leitura cansativa. Você fica querendo saber o que acontece em cada um dos capítulos, em cada um dos livros. O livro dá uma reviravolta, aí aparecem novos personagens, aí as batalhas são muito divertidas de ver. E é óbvio, o Apollo é um protagonista muito bom de acompanhar, principalmente porque ele tá nessa situação em que ele sente muito problema de autoestima. Muito problema de autoestima, tadinho. Porque ele se sentiu inútil, já que ele antes era um deus grego maravilhoso, e agora ele é um adolescente de 16 anos que é muito desastrado e perdeu as habilidades divinas dele. Então, cara, em vários momentos eu fiquei com dó dele, sabe? Dá muito pra se identificar ou pra ter empatia do Apollo nessa saga. Assim, se você não gosta dos deuses gregos, pode ter garantia que depois dessa saga você vai amar o Apollo. Porque, olha, ele é um protagonista, assim, que é fácil a gente sentir pena dele. Aliás, uma outra coisa ótima dessa saga é que, assim, no último livro em que eu macetei a saga dos Heróis do Olimpo, eu disse que o Rick tinha deixado muita ponta solta. Muito furo de roteiro, muito buraco na história dos Heróis do Olimpo, muita coisa que podia ter sido melhor trabalhada, ele não trabalhou. Pois é, nessa saga parece que ele viu esses erros dele e decidiu corrigir, porque tem uns arcos dos personagens das outras sagas anteriores que ele fecha na saga das provações de Apollo de uma forma muito boa. É ótimo, ele dá fim a algumas histórias que ficaram em aberto. Tem uma característica de um personagem, o personagem do Frank, que ficou muito em aberto na saga dos Heróis do Olimpo, e eu fiquei muito feliz que ele deu uma continuidade na saga das provações de Apollo. Aliás, o Frank nessa saga, menina, ele tava flertando com a morte de uma forma, porque tem isso ainda, cada personagem vai aparecendo em um livro específico, além de personagens novos. Aliás, assim, queria falar do terceiro livro, O Labirinto de Fogo, assim, vá preparado, porque olha, todo mundo diz que esse livro é o mais triste da saga, e realmente é o mais triste, tem sofrimento até o fim, mas eu não chorei. Eu não chorei em nenhum momento, principalmente com o acontecimento com um dos personagens de Heróis do Olimpo, que era muito querido, que é triste pra caramba, que eu não vou contar o que acontece porque é spoiler, mas cara, eu não chorei. Eu me senti um monstro, mas assim, vá avisado de que esse terceiro livro, assim, é triste, é triste. Todos os avisos do fandom são reais. Mas a coisa que, assim, que mais me deixou feliz nessa saga, que ele fez direito, foi o final, porque o final de Heróis do Olimpo me deixou puto. Vocês viram no meu outro vídeo, me deixou puto da vida, eu fiquei com ódio, e ainda bem que o Rick não repetiu o erro em As Provações de Apollo, porque, gente, o final de As Provações de Apollo é perfeito, é muito bonitinho, muito bem feito. O último livro, A Torre de Nero, gente, Por que choras, sangue do Olimpo? Ele é muito bem escrito. Ele tem tempo pra tudo. Ele dedica tempo. Nesse último livro, o Apollo tem que enfrentar dois vilões. A Piton e o Nero. Porque os vilões dessa saga são três dos piores imperadores de Roma. Nero, Calígula e Cômodo. Mas nesse último livro, ele tem que enfrentar essas duas ameaças perigosíssimas. E o Rick dá tempo para as duas batalhas. E não só isso, mas ele dá tempo pro Apollo, assim, conversar com as pessoas que acompanharam ele durante toda a jornada, com todos os amigos que ele fez. Ele dá tempo pra
tudo nesse final e foi tão lindinho. Ai, a conversa dele com a Meg no final foi tão bonito que eu chorei. Foi a primeira vez que eu chorei com um livro, porque, ai, foi lindo. Lindo demais de ler, ouvir e saber que aqueles personagens finalmente tiveram conclusões. Eu acho que os únicos que faltam são o Will e o Nico, realmente. Aliás, Will e Nico, eu queria dizer que eu caí no clickbait, porque quando eu fui começar a ler as provações de Apolo, eu pensei assim, não, é agora. Meu Will e meu Nico, meu Solângelo vão brilhar nessa saga. Menina, eles são casal secundário. Eu já me deparei com eles namorando. Tipo, já começou assim, eles já estavam namorando, mas eu amo a dinâmica deles. Mesmo eles sendo secundários, toda vez que eles apareciam, eles brilhavam. Porque eu já tava shippando desde o Sangue do Olimpo, porque a dinâmica deles é muito divertida. Aí, em as provações de Apolo, eu surtava toda vez que eles apareciam. Eu acho uma injustiça eles terem aparecido tão pouco, mas eu passo o pano, porque agora eles vão ter um livro só deles, que é o que vai concluir toda a jornada, porque todos os personagens das sagas antigas tiveram um fim, sabe? Um final em As Provações de Apolo. Só esses dois que não, mas eu espero que o final deles também seja lindo como o final de todo mundo. Ai, eu amei ver os personagens que eu acompanhei tanto, vendo a vida continuar, sendo felizes. Eu gostei muito disso, foi muito bem escrito, muito bem. Foi lindo de ler. Sério, vocês não vão se arrepender em nenhum momento de ler essa saga. Enfim, eu poderia ficar aqui falando horas sobre essa saga, mas eu espero que eu já tenha conseguido convencer vocês com esses argumentos. Se você não leu ainda, leia. Principalmente se você pretende ler o livro do Will e do Nico, porque tem algumas coisas nessa saga que são gancho pra esse livro. Assim, não são coisas assim tão alarmantes, não ficam aparecendo o tempo todo, na verdade aparecem mais no último livro, mas como eu já disse, leia As Provações de Apolo, não só pra entender o livro do Will e do Nico, mas porque é uma ótima leitura. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e curtam esse vídeo pra dar engajamento e vocês sempre receberem vídeo meu aqui. E ativem o sininho das notificações, assim vocês vão saber toda vez que um vídeo meu lançar de novo, porque é óbvio que eu vou voltar. Afinal, o sol sempre volta. É isso, bye!